Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro do ano, na verdade. A gente inicia um ano que não é do jeito que nós esperávamos, mas mesmo assim é um ano bem-vindo, é um ano que nós vamos com muitos desafios. Mais uma vez estamos juntos nesse desafio, assim como ano passado. Então, mais um ano que a gente vai ter que superar algumas dificuldades, mas isso faz parte da vida. E sejam bem-vindos a esse ano, independente como ele for, com aula presencial, ensino híbrido ou remoto, e que nós tenhamos um ano com saúde, que nós tenhamos um ano com esperança, perspectiva de futuro, de melhora, porque é isso que faz a gente continuar vivendo. Sejam todos bem-vindos. Eu queria iniciar me apresentando. Meu nome é Andréa Pierre, eu estou coordenadora da Educação Especial do município de Niterói, já há algum tempo, com uma equipe que faz o acompanhamento e pensa a política pública para o município de Niterói em relação à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Tá? Vamos começar a nossa live de hoje, vocês podem fazer perguntas, ao final a gente vai abrir para uma conversa, uma reflexão, porque esse momento já é um momento de se comemorar, fazer uma reflexão, isso é importante. Então, isso tudo que a gente está vivendo já nos proporciona, já nos leva à reflexão. Vamos aproveitar esse momento, então, tá? Queria apresentar a vocês agora o nosso intérprete, o professor Robson. Ele vai interpretar o tempo todo as falas, a minha, a da professora Ana Prado, da professora Goretti. Queria dizer a vocês que nós vamos iniciar, então, com a professora Ana Prado. A professora Goretti teve algum problema de tecnologia, vamos aguardar que ela resolva e que possa entrar para colaborar com a gente no início desse ano. Então, eu quero chamar a professora Ana Prado, é uma professora da rede, da educação especial, ela acompanha os alunos, faz um trabalho de adaptação de recursos materiais para os alunos com baixa visão, cegueira e surdo-cegueira. A Ana Prado é professora e mestra em diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em psicomotricidade, educação inclusiva, dentre outras. É uma pessoa que tem grande experiência, uma trajetória grande na educação, está sempre nas escolas com os alunos, tem muito a nos dizer. É uma pessoa que faz diferença na educação, faz diferença na educação inclusiva e na educação. Seja bem-vinda, Ana, o espaço é seu. Vocês podem fazer perguntas, ao final a gente vai abrir para os palestrantes responderem. Fiquem à vontade, tá? Mais uma vez, seja bem-vinda, Ana. Espero que todos estejam bem, apesar desse momento caótico que a humanidade vem enfrentando, especialmente nós brasileiros, mas nós vamos sair vitoriosos como sempre. Bom, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu tenho a pele branca, tenho os cabelos castanhos, com mechas loiras, cachinhos nas pontas, são curtos, tenho os olhos verdes, estou com batom nude, brinco dourado, com 2 pedrinhas douradas penduradinhas, uma blusa de malha preta e dourada, e na altura dos ombros ela tem umas miçangas também douradas. Eu quero agradecer a todos pela presença, quero agradecer imensamente a Andréia pelo convite, pela confiança, pela credibilidade, quero agradecer ao meu amigo Robson por propiciar o acesso dessa nossa conversa aos nossos amigos surdos. E quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui conosco nesse espaço de reflexão, de discussão, de formação e informação. Enfim, um espaço de transformação.
para que a gente saia daqui melhores do que somos nesse instante. Eu sou mulher, sou filha, sou irmã, sou mãe de uma filha pet peluda linda, sou servidora da Rede Pública Municipal de Niterói, sou professora, sou ledora voraz, sou apaixonada por bichos e sou pessoa cega. Eu apresentei para vocês poucas características que compõem a minha subjetividade, a minha existência. Eu sou muito mais do que isso tudo que eu falei. Só que, infelizmente, algumas pessoas insistem em reduzir uma pessoa com deficiência apenas ao que falta nela, apenas à lesão, e desconsidera a sua existência, o seu corpo. E é sobre isso que a gente vai refletir e conversar hoje. Nós vamos conversar sobre as relações entre os diferentes. Nós vamos tentar romper essas fronteiras que são impostas pelo preconceito. E eu conto com cada um de vocês para que a gente faça isso juntos. Mas para isso, eu preciso e me dou o direito de propor a vocês um desafio. Espero que vocês topem, que venham comigo. Vamos nos afastar, nos distanciar um pouquinho da nossa zona de conforto, daquele lugar que a gente se sente aconchegado, confortável. Vamos distanciar um pouquinho desse lugar? Vamos experimentar um pouquinho aquilo que a gente muitas vezes se distancia porque é diferente da gente? A gente nunca pode esquecer de que somos todos diferentes. Então eu convido cada um de vocês a deixar de lado os seus referenciais únicos, os seus preconceitos, e vamos viver essa experiência juntos. Eu solicito, Rafael, que você, por favor, coloque o vídeo. Ministério da Cultura apresenta. Patrocínio Sanofi. Apoio Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização Instituto Mara Gabrilli. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Uma mulher encontra rapaz na livraria. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Põe a mão na orelha do rapaz. Não entendi. 20. Ó, Ela cutuca o rapaz. 20 reais. Entendeu? Olha bem pra ele. Você não quer outros livros, assim, outros livros da livraria? Fala gesticulando. Espera um pouquinho, não tem desconto pra meia porque ele é surdo. Desconto pra você, viu? Porque deve ter desconto pra surdo. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Pra não cair, viu? Mulher Tá enfia bom? a alça da Vai. sacolinha no Tchau, braço do amor. rapaz, que vai embora. Coitado, né? Créditos finais. Equipe do Instituto Mara Gabrilli. Fundadora, Mara Cristina Gabrilli. Obrigada, Rafael. Desculpa, eu esqueci de avisar o Robson que tinha livros, mas deve ter visto de imediato a janelinha, né? Gente, esse tratamento que foi dado a esse ator, eu infelizmente não sei o nome dele, esse rapaz surdo, é o que nós, pessoas com deficiência, vivenciamos, né? O nosso dia a dia, ele é atravessado em todos os momentos por comportamentos como esse, né? E é sobre isso que nós vamos pensar, refletir aqui hoje, tá? E aí vocês vão dizer assim, Ana, mas a gente não tem culpa de ser assim, não é? Ninguém está aqui julgando e combatendo pessoas. Nós estamos aqui combatendo ideias. A intenção da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é construída e praticada em Niterói, é celebrar a vida do jeito que ela é. A existência de cada um,
respeitando as suas particularidades, as suas singularidades e combater o tempo todo o preconceito, porque somos todos anticapacitistas. E aí, vamos entender um pouquinho do que a gente assistiu agora nesse vídeo, né? Nós vimos uma senhora que trata um rapaz surdo como criança, eu não sei dizer a idade que ele tem, mas imagino que ele tem uns 20 e poucos anos, né? Que trata esse rapaz como uma criança, infantiliza, né? Arruma a alcinha da bolsinha, o bracinho dele, fala com ele como se ele estivesse ouvindo, ele é surdo, né? E tem que ter desconto, tem que ter benefício e privilégio porque é pessoa com deficiência. Então, esses são um dos tratamentos que a gente herdou lá de trás, dos nossos ancestrais. Quando a gente chegou aqui no planeta Terra, né? Nós, nossos pais, nossos avós e bisavós, já era assim. Já era desse jeito que se tratava uma pessoa com deficiência física, neuromotora, intelectual, sensorial, múltipla deficiência, surdo-cegueira, já era assim que se tratava. E isso vem de anos e anos e anos, é um construto social, né? É devido a um contexto histórico e cultural. Quando nós ainda éramos povos nômades, as civilizações primitivas, as pessoas com deficiência, elas eram abandonadas, porque elas dizia-se, e eu acredito que isso é fato, que essas pessoas não conseguiam acompanhar o ritmo daquele povo, daquela tribo, porque eles viviam em busca de alimento, né? Sempre em busca da sobrevivência, lutando para viver aquele dia. Depois, num determinado momento da história da civilização, nós, pessoas com deficiência, fomos vistas como aberrações, castigo de Deus. Aquela família era uma família que estava pagando por algo que foi cometido lá atrás. Por isso que tinha um filho, um pai, uma mãe, um parente, enfim, que nasceu com deficiência ou adquiriu. No outro momento, nós fomos vistos, e somos até hoje, vistos como doentes. E isso tudo, todo esse percurso claro que eu coloquei para vocês de forma breve, porque o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que vocês têm conhecimento sobre isso que eu falei, tudo isso se reflete até os dias de hoje. E é isso que nós precisamos combater. E aí, eu pergunto para vocês, quantas pessoas com deficiência fazem parte do seu dia a dia? Quantos amores, amigos, colegas com deficiência vocês têm? Quantas pessoas com deficiência frequentam a sua casa, vão com você ao cinema? Quantas? Nós somos 1 bilhão de pessoas com deficiência nesse planeta. 1 bilhão. Só no Brasil somos em torno de 25%. E a realidade dessas pessoas, muitas vezes, não faz parte da sua realidade. Por quê? Porque é uma existência, é um corpo diferente do seu. É um corpo que a sociedade considera inferior. Porque tem uma lesão. Seja ela sensorial, física, intelectual, enfim. Antes de qualquer coisa, é um ser humano. E a existência dele é tão valiosa quanto a sua, simplesmente porque ele é humano. Mas nós, pessoas com deficiência, não superamos a nossa deficiência como muitas pessoas acham. Que nós somos exemplo de vida, exemplo de superação. Nós superamos o capacitismo o tempo todo. Um capacitismo que ignora a nossa existência, que nos invisibiliza, que nos evidencia de acordo com o interesse de cada um. Um capacitismo que desconsidera a nossa existência. Existe uma escritora nigeriana, ela é feminista, e ela diz mais ou menos assim, o nome dela é Fiona Campbell. Ela diz mais ou menos assim,
Para o capacitista, a deficiência é o estado de redução do ser humano. Você vale menos porque você tem uma deficiência. Como se nós humanos, fôssemos produtos. Ah, esse ursinho de pelúcia vale mais porque ele tá com a orelhinha amassada. Aquele que tá com a orelhinha em pezinha, vale menos. Aquele que tá com a orelhinha em pezinha vale mais. Nós somos humanos, simplesmente humanos. E o capacitismo, ele se apresenta pra gente socialmente o tempo todo, muitas vezes velado. É capacitismo quando uma mãe e um pai estão grávidos e dizem assim: ah, eu só quero que o meu filho nasça perfeito. Está desconsiderando 1 bilhão de pessoas. Porque ele diz isso, ela diz isso, pensando em o seu filho não ter deficiência. Em o seu filho não ter nenhuma lesão. Está desconsiderando 25% da população brasileira. 1/4 da população brasileira é composto por pessoas que se autodeclaram pessoas com deficiência. É capacitismo quando uma pessoa com deficiência está acompanhada por uma pessoa sem deficiência e você dirige a outra pessoa, a quem está acompanhando essa pessoa, caso ela esteja acompanhada, para perguntar sobre ela. Isso é capacitismo. É capacitismo quando você coloca o seu carro na vaga reservada à pessoa com deficiência e você pensa assim, não vai aparecer ninguém, é rapidinho. É capacitismo quando você está na fila do banco e chega uma pessoa cega que tem direito, não é privilégio, é direito de passar na frente e você fica irritado porque aquela pessoa passou na sua frente. Você pensa, vai atrasar o meu dia, como se ela não tivesse vida, como se ela também não tivesse atrasada. Ela tem o direito de passar à frente na fila porque ela não sabe quando a fila anda. Ainda mais agora, em tempos de pandemia, que tem que haver um distanciamento social. É capacitismo quando no elevador do seu prédio, o zelador, o síndico, cobre o painel que está escrito em braille com plástico grosso, tampando os números em braille. E eu não consigo ler. Não é fazendo isso que você vai educar os moradores do prédio, que ficam jogando álcool o tempo todo no painel do elevador e correndo o risco de cometer ali um acidente. E eu já pedi no meu prédio para colocar na letra A, deixa o plástico ali, mas coloca sobre a letra A uma marquinha e sobre o número 6, que é o meu andar, uma marquinha. Colocaram? Não colocaram. Sabe por quê? Porque o zelador um dia me viu pela câmera dentro do elevador passando maior aperto para descobrir onde que era o A de acesso, que me dá acesso ao térreo. Quando eu cheguei lá no térreo esbaforida, ele falou comigo assim, nossa, Ana, como que você é esperta, hein? Você achou um exemplo de superação. Você achou a letra A. Eu não quero ser exemplo de nada. Eu quero apenas ser respeitada do jeito que eu sou. Simples assim. Só que essa luta, gente, não é minha. Não é do Robson, não é da Andréia. Essa luta é nossa. A gente só vai conseguir construir uma sociedade de fato acolhedora, inclusiva, democrática, quando nós aceitarmos o outro do jeitinho que o outro é, e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Capacitismo é quando você, pessoa sem deficiência, presencia uma cena capacitista e apoia a pessoa que cometeu o capacitismo. Isso é muito comum. Porque muitas vezes, vocês, pessoas sem deficiência, não nos enxergam, pessoas com deficiência, como seus pares. E aí vocês acham que vocês têm que apoiar quem cometeu aquela atitude capacitista. Nos deixando sozinhos, solitários, porque é assim que a gente se sente. A gente quer ter o direito, e eu luto por isso. Andréia, Robson,
Márcia Josiane, Karine, Aime, Vitor, Sônia, Glaura, Thaís, Larissa, Fabiana, Carla, Luciene. Esses são os nomes das pessoas que compõem a Assessoria de Educação Especial, que luta fervorosamente para construir uma rede anticapacitista. E com certeza a gente precisa de vocês. E sabemos que podemos contar com vocês. Por isso que a gente está aqui, conversando e pensando juntos. Mas a gente precisa que isso se espalhe, que não fique só entre as paredes das escolas da Rede Municipal de Educação de Niterói. Nós precisamos juntar as nossas forças. E nós precisamos de vocês. Essas crianças, esses jovens, esses adultos têm direito à vida. Têm direito de estar na escola. Têm direito de permanecer na escola. E têm direito de fazer junto coisas com seus colegas. E nós precisamos oferecer condições para isso. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da educação. Porque o único caminho para que a gente construa uma sociedade de fato anticapacitista é a educação. E se vocês não sabem, capacitismo, eu usei até agora esse termo sem definir, mas foi de propósito. Capacitismo é qualquer atitude discriminatória com uma pessoa com deficiência, em razão da sua deficiência. O capacitismo, ele está para a pessoa com deficiência da mesma forma que o racismo está para o negro, da mesma forma que a homofobia está para a comunidade LGBTQ+, da mesma forma que o machismo está para a mulher. Capacitismo é crime. Tem multa. Tem cadeia para quem comete capacitismo. Para quem desconsidera o outro, do jeito que o outro é. E aí, eu digo para vocês, não adianta abrir a porta da escola e deixar entrar, porque é lei. A gente precisa cuidar. Cuidar de todos. Todos queremos ser cuidados. Cuidar é acolher, é receber de braços abertos. Aí vocês vão dizer, Ana, mas quando eu fiz a faculdade, eu não aprendi a lidar com as crianças com deficiência. Nem eu. Nem eu. Mas como é que a gente aprende? Se colocando no lugar do outro? Não. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Eu nunca vou conseguir sentir as dores de vocês e as delícias que vocês experimentam. E nem vocês nunca vão conseguir sentir as dores e as delícias que o outro experimenta. Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente vê do outro lado a gente mesmo. Então, como fazer? O antídoto contra o preconceito, porque o capacitismo é a materialização do preconceito contra as pessoas com deficiência. O antídoto é a experiência. É estar aberto a viver a experiência. Isso não sou eu que digo, não, é Kroschik. Eu preciso estar aberta a escutar. Eu não sei como alfabetizar essa criança que tem síndrome de Down. Eu não estou dizendo aqui para se abandonar a teoria, ignorar as formações, as leituras, não. A gente precisa associar a teoria e a prática. Eu preciso sentar do lado dele, conhecê-lo, experimentar, errar, acertar, ouvir a família, ouvir essa pessoa. Eu só vou aprender convivendo, porque senão eu fico cheio de preconceitos, conceitos que chegaram para mim por meio da minha avó, da minha mãe, da minha professora,
do barraqueiro lá da praia, né? Enfim. Mas eu preciso desconstruir isso. Se é um construto social, isso pode ser desfeito e refeito. Quanto tempo que eu já falei? Oi, Ana, você tem 10 minutos, tá? Ah, tá, obrigada. Gente, desculpa. Então, gente, eu quero convidar cada um de vocês, por isso que eu convidei cada um de vocês a experimentar esse outro lado, né, que muitas vezes não pertence a você. Muitas vezes pertence exclusivamente àquela pessoa que tem uma lesão. E para isso, a gente precisa entender qual é o conceito de deficiência. A gente tem uma legislação, que bom, glória por isso, chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Se preferirem, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Primeiro, por que nós, pessoas com deficiência, assim como as pessoas idosas, assim como as crianças e adolescentes, precisamos de legislação separada? A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal não dão conta das nossas demandas. Porque são muitas? Não. Nós reivindicamos as mesmas coisas que vocês, que não têm deficiência. Temos os mesmos direitos que vocês. Só que para eu acessar os meus direitos, eu preciso de algumas ajudas técnicas para que as pessoas surdas tenham acesso ao que eu estou dizendo. Precisamos da presença do Robson. E é direito deles estar aqui conosco. E nós precisamos assegurar esse direito. Então, por isso existe a LBI. Porque a LBI traz inúmeros, eu não vou falar quantos artigos são, gente, porque eu não vou lembrar. Ela está aqui na minha frente, mas eu não vou pegar, porque se eu levantar eu tenho medo de tudo cair aqui, de toda a conexão cair. Enfim, ali estão postos artigos que trazem, que asseguram os nossos direitos. E aí, nós precisamos disso por quê? Porque a Declaração Universal, como eu disse anteriormente, né, que foi promulgada em 1948, logo após o extermínio de milhões e milhões e milhões de pessoas. A gente sempre fala mais, né, do extermínio dos judeus, que foi o número maior, em torno de 6 milhões de pessoas judias. Mas eu não sei se vocês sabem, acredito que não. Na época dessa atrocidade liderada pelo senhor Adolf Hitler, 300 mil pessoas com deficiência foram eliminadas. Sabem por quê? Porque, segundo a filosofia nazista, nós, pessoas com deficiência, não temos dignidade, não temos direito à vida, só porque nós temos uma lesão. E aí, eu quero que vocês entendam o que é deficiência. A deficiência, nós precisamos de considerar três núcleos de conceito. Então, vamos lá. Vamos considerar lesão ou impedimento, barreira e a deficiência. O que é a lesão? Lesão é a falta que eu tenho. Eu, no caso, né, Ana Prado, eu não enxergo. Então, eu tenho uma lesão sensorial, mais especificamente nos olhos. Eu não enxergo, ponto. Não tenho visão. Essa é a minha lesão. Isso é algo objetivo, que não tem como mudar. Tá posto. Tá? E aí, eu estou inserida num mundo, numa sociedade que me impõe inúmeras barreiras. Principalmente barreiras atitudinais, que são as que mais incomodam, as que mais doem nas pessoas com deficiência. São as barreiras atitudinais. E aí, chegamos de novo no capacitismo. Essa pessoa com uma lesão,
diante de uma barreira, ela é impedida de acessar os seus direitos. Aí sim, isso é deficiência. É o resultado da interação da pessoa que tem uma lesão com a barreira ou as barreiras impostas pela sociedade. Quem impõe essas barreiras? Nós. Quando a gente chega num prédio público e a gente se depara com um prédio com 3, 4 andares, né? Um prédio público ou residencial, e não tem elevador e nem rampa. Como é que o cadeirante, o muletante, uma pessoa com uma mobilidade reduzida vai ter acesso ao 2º, 3º, 4º andares? Ela que está errada? A deficiência é dela? Não. Ela tem uma lesão. O corpo dela é assim. A existência dela é assim. E ponto. A deficiência está na sociedade. Por que quando a gente chega num determinado lugar, a gente acha lindo? Nossa, que tem rampa, tem elevador, tem piso tátil, tem banheiro adaptado para o cadeirante, tem painel em braille no elevador, tem áudio no elevador, tem intérprete de Libras trabalhando aqui. Eu não vejo nada de lindo, de excepcional nisso não, gente. Isso é obrigação. Isso é dever. O que a gente tem que fazer é o movimento contrário. Quando a gente chega num lugar e não tem isso, a gente tem que gritar. A gente tem que reclamar. E quando eu falo a gente, eu não estou me referindo às pessoas com deficiência, não. Afinal de contas, as nossas diferenças, elas deveriam nos aproximar e não nos afastar. E é o contrário que acontece. Então, a deficiência é social, não é individual. Quando nós estávamos sendo regidos pelo modelo biomédico ou modelo bio, como preferirem, aí sim, a deficiência era unicamente minha, eu que me virasse. Eu sou filha da integração social. Estudei uma vida inteira em escolas comuns, né, escolas regulares, e minha mãe, o meu pai, que tinham que se virar para ampliar material para mim, caso eu precisasse, para comprar plano inclinado, caso eu precisasse. A minha sorte é que eu nunca precisei de tipos ampliados, mas eu precisava de plano inclinado. Eu precisava de caderno com pauta escurecida e reforçada e ampliada, mas a minha mãe que fazia para mim. Porque a escola não estava nem aí. Você não quer estudar aqui, numa escola regular? Né? Escola especializada está lá te esperando. Você não quer estudar aqui? Então se vira. Só que nós estamos na era da inclusão desde 1990. E agora o movimento tem que ser de mão dupla. Essa pessoa tem que chegar na escola habilitada ou reabilitada, sim. Por isso que a gente encaminha as crianças para uma avaliação multidisciplinar. Mas a escola, os professores, os merendeiros, o porteiro, o pessoal da limpeza, toda a comunidade escolar, as pessoas que trabalham na Fundação Municipal de Educação, todas têm que ser preparadas para receber essa pessoa. E eu não estou falando em curso, não, gente. Não tem que fazer curso, não. A Andréia e o Robson não fizeram curso nenhum para lidar comigo. Eu tenho certeza que eu não dou trabalho para eles. Então, a gente tem que enxergar isso tudo como uma possibilidade de aprendizado. Aprender juntos. Porque a gente aprende quando a gente convive com quem é diferente da gente. A gente melhora enquanto ser humano. E aí, eu finalizo a minha fala com 2 considerações. Primeira, eu quero deixar uma frase da poeta gaúcha chamada Lia Luft. Ela diz mais ou menos assim: viver deveria ser, do último pensamento ao derradeiro olhar, transformar-se. E eu, a Educação Especial de Niterói, vocês, nós todos juntos, não damos conta dessa tarefa. Nós precisamos de mais gente. Nós precisamos de um exército. E aí? Eu posso contar com vocês? Eu posso contar com a multiplicação da nossa conversa, da nossa reflexão por vocês? Vocês vão espalhar isso que vocês ouviram hoje
na mesa de jantar de vocês, com a família, no WhatsApp. Façam isso. Ajudem a gente. Chamem mais pessoas para nos ajudarem a construir um mundo melhor. Um mundo onde caibam todos. Todos sejam respeitados do jeito que são. Esse assunto é um assunto muito caro para mim. Todas as vezes que eu falo sobre ele, eu falo muito, né? Vocês, pessoas com deficiência, estão ouvindo falar nele agora, recentemente, mas nós, pessoas com deficiência, já falamos sobre o capacitismo desde que nós nos entendemos como pessoas com deficiência. E todas as vezes eu me emociono, porque é um assunto muito caro para mim e vocês não têm a noção do quanto dói ser considerado coitadinha e ser considerada doente e ser considerada super. Eu apenas quero ser considerada humana, com defeitos, com qualidades e com a minha lesão. A minha lesão faz parte de mim. Agora, a deficiência não é só minha, não. É nossa. Principalmente de vocês, sociedade. Que fecham as portas pra gente. E quando abrem, é só uma gretinha e deixa a gente entrar. Mas não cuida da gente. Gente, obrigada por me ouvirem. Obrigada pela presença de todos. É sempre um grande prazer estar com vocês. Um beijo. Nós é que agradecemos, Ana, imensamente. É sempre um prazer enorme, sempre uma reflexão. Você não conseguiu ler porque estava falando, mas muitos parabéns à sua fala, muitos elogios ao seu trabalho, o seu olhar diferenciado. Então, sempre o que você traz para a gente, sempre, isso é na live, nas formações e no dia a dia. No dia a dia, você também é assim, está sempre construindo pessoas melhores, contribuindo para novas reflexões. Muito obrigada, Ana. A professora Goretti está aí? Conseguiu? Ela conseguiu? Ela estava desconectada e acabou saindo agora. Não está na sala, não. Ela saiu agora? Deve ter caído, né? Ela estava desconectada. Se você quiser continuar falando até ela voltar, pode a professora Goretti está com um problema para se conectar. Vamos esperar um pouquinho que ela vai conseguir. Então, professora Maria Goretti Andrade é psicóloga pela universidade, foi formada pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em psicologia pela UFRJ e doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, ela é professora associada no Departamento de Ciências Humanas e coordenadora do ensino do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, na UF, tá? Então, ela tem uma bagagem enorme, nós a convidamos porque conhecemos o trabalho dela e o olhar que ela tem sobre a questão da pessoa com deficiência. Não é sobre a deficiência, é o que a gente sempre fala, a gente não trabalha com a deficiência, e a professora Goretti tem essa questão, esse olhar diferenciado, né? Então, acredito que ela consiga entrar, vamos aguardar um pouquinho, e até ela chegar, eu gostaria, então, de adiantar a vocês algumas coisas em relação aos nossos alunos. Quando ela entrar, Rafael, por favor, me avise, que é o moderador. E enquanto isso, eu vou adiantando algumas coisas a vocês, que eu ia falar no final. A gente vai iniciar o ano agora. Estou vendo aqui muitos professores de sala de recursos, muitos professores de apoio, pedagogos, diretores. Então, a nossa rede está em peso, e querendo conhecer e saber como vai ser o trabalho. A gente precisa, o que eu falo desde o ano passado, nós estamos traçando o caminho ao caminhar. Vamos fazer isso aos poucos, mas a gente já tem conhecimento de algumas coisas que dão certo, e o nosso trabalho no passado deu certo para o que foi planejado da parte remota, em muitos lugares, em muitas unidades. Eu vi coisas sensacionais acontecendo. E a nossa proposta para esse ano é que continue
esse trabalho, que foi o pontapé inicial, foi dado ano passado. Nós esperamos de vocês agora, que hoje me foi perguntado, ou ontem, alguma questão sobre, algum questionário que eu estava respondendo, sobre quais são as nossas estratégias para a educação especial esse ano. Acho que a nossa principal estratégia é a retomada. A retomada não é uma coisa fácil para os nossos alunos e para as nossas famílias, não é uma coisa fácil, porque o resultado da intervenção na educação especial vem a médio e longo prazo. Não é imediato, vocês sabem disso. E nós conseguimos muita coisa com crianças, professores, familiares, durante muito tempo, que a rede lida com a educação especial nessa perspectiva da educação inclusiva há mais de 20 anos, iniciado pela professora Nelma Pintor, que foi nossa coordenadora da educação especial. Nelma veio com uma ideia na cabeça, uma grande ideia na cabeça, levada pela demanda, e ela foi uma visionária, porque as coisas estavam começando a acontecer há mais de 20 anos atrás, mais de 25 anos atrás. Então, nós conseguimos ainda muita coisa, e a gente precisa continuar. Esse ano passado trouxe prejuízo para os nossos alunos, como trouxe prejuízo para todos nós, todos os alunos. Então, a nossa meta esse ano é retomar o trabalho, reconstruir o vínculo afetivo, que é tão importante para os nossos alunos, para a gente conseguir atingir o ponto de partida onde estávamos pré-pandemia, para dar continuidade ao nosso trabalho. Então, a gente precisa estar muito próximo a vocês, professores todos, a professores de apoio, sala de recursos, regentes, todos eles, a pedagogos, diretores. Nós precisamos juntos agora partir para um processo de reconstrução para dar continuidade ao nosso trabalho. Vocês que estão aqui são os nossos instrumentos de trabalho. É por vocês que as coisas acontecem. Quem está lá, quem está todo dia com familiares, com alunos, são vocês. Então, vocês é que precisam dar continuidade. Nós todos somos responsáveis por esses alunos, não só o professor, não é só o professor de apoio, nem o professor regente, não é só a sala de recursos, não é só a escola, fundação, todos os profissionais de educação são responsáveis por esses alunos, responsáveis por essa retomada, por esse processo de retomada, tá? Então, nós estamos caminhando sem pressa, para não fazer bobagem, estamos caminhando com os professores de apoio, os regentes, com todos os profissionais da educação, juntos, aos poucos, para a gente tentar ver como cada um reage ao retorno e à retomada dos trabalhos. Nós não partimos da premissa de que temos que levar em conta a deficiência. Então, sair um ofício da Fundação neste momento dizendo todos os alunos com deficiência devem retomar as aulas no dia tal, após tal, após tal, após tal. Nós sempre trabalhamos com o viés da pessoa e não com a deficiência. E sendo assim, cada pessoa é uma pessoa, certo? Então, nós vamos trabalhar de forma individualizada, sim. A gente não vai trabalhar com base na deficiência, mas na potencialidade. O que aquela pessoa, aquela criança, adolescente, pode nesse momento. Se pode usar máscara e seguir todo o protocolo de segurança, se acompanha as crianças, se acompanha o currículo, se acompanha a turma, voltará aos poucos. Se não pode, se não tem condição de usar o equipamento de proteção, a gente vai continuar no trabalho remoto, no trabalho híbrido, ok? E eu estou dizendo isso sem saber o que vai acontecer após esses 10 dias de paralisação. Paralisação que eu falo parar os trabalhos, né? Esses dias de distanciamento, de feriado entre aspas, porque não é um feriado, né? Não é para curtir, a gente sabe disso. E eu não sei como é que essas coisas vão acontecer após isso. O prefeito e o secretário vão juntos com o comitê de saúde
estudarem a situação e as circunstâncias da pandemia, e a gente vai dar continuidade, então a gente volta a se encontrar depois. Nós temos algumas ideias e a gente volta a se encontrar depois, ok? Ana, eu tenho algumas perguntas para a Ana. Nós poderíamos começar as perguntas, né? Se a professora Gorete conseguir entrar, ela está com um problema aqui, mandou uma mensagem. Então, nós podemos iniciar as perguntas com a Ana. Oi. Oi, Andréia. Desculpa aí. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora Gorete. Seja bem-vinda. Muito feliz por você estar aqui com a gente. Eu já li o seu currículo, as pessoas já sabem da sua história, da sua experiência e da sua formação. Já dei uma lida antes de você conseguir entrar. Que bom que entrou, seja bem-vinda, estávamos aguardando. Então, eu passo a palavra para a professora Gorete. Aproveitem essa oportunidade única, aproveitem. Bom, muito obrigada, né, Andréia, pela apresentação, Joyce pelo contato, enfim. É sempre um prazer falar com professores sobre essa temática da inclusão. Foi ótimo ouvir a Ana, né, maravilhosa a fala dela, muito bom também a Andréia falando sobre essa delicadeza com os docentes, essa questão do compartilhar responsabilidades. Bom, meu lugar de fala é de uma professora que trabalha, né, com iniciação à docência, nessa questão da inclusão. Fui coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da CAPES, né, num projeto que lidava com iniciação à docência e mediação escolar com crianças autistas, com outras deficiências e outras vulnerabilidades, de 2012 a 2018, antes disso, muito movimento em relação à educação especial, e atualmente, né, vou falar aqui, minha fala vai partir das pesquisas que eu realizo atualmente no mestrado em ensino, no programa de pós-graduação em ensino da Universidade Federal Fluminense, que fica em Santo Antônio de Pádua, no campus de Santo Antônio de Pádua. Então, a minha fala vai ter 4 movimentos, tá? Eu vou desenvolver essas pesquisas, mas vou partir do que tem acontecido com a sala de recursos nesse período de isolamento social. E aí vou trazer a necessidade de um deslocamento, do movimento da sala de recursos, né? Do movimento, da busca ativa via celular, via WhatsApp, enfim, vou falar disso aqui, tá? Eu quero começar a falar sobre a importância da gente entender esse processo da medicalização. A medicalização e a patologização como uma forma da gente atribuir questões médicas a questões que são da ordem do cotidiano, da ordem da pedagogia. A Ana falou muito bem sobre o capacitismo e falou sobre essa questão de estar preparado para, né, estar preparado para o encontro. O meu foco, o meu lidar é com a criança dita autista. E a gente abre também para N questões vindas de diversas deficiências, né? E a gente sempre procura olhar essa potência do sujeito, não olhá-lo pela falta, né? O quanto que uma pessoa tem, quando a gente encontra com ela, o quanto que ela nos permite cativá-la, o quanto ela nos permite conhecê-la. E quando a gente já vai com essa busca do especialismo, a busca de que alguém da saúde vai me dar uma decisão, né, para esse estudante que eu tenho à frente de mim, para esse aluno ou aluna com deficiência, se ele traz o diagnóstico, eu vou saber lidar. Então, essa necessidade da busca de um diagnóstico na área da saúde, ela acaba sendo uma barreira que a gente põe diante da gente, da criança. Claro que as questões têm que ser compreendidas, têm que ser entendidas, mas o meu olhar sobre essa pessoa, né, que está além das questões, das denominações, dos rótulos que ela traz, é muito importante. Eu tenho, sim, que conhecer as especificidades dela, né, e isso não adianta eu entrar no lugar, porque a Ana falou essa questão de
reconhecer a alteridade não é a mesma coisa que a empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas um outro radicalmente diferente de mim, é muito difícil de eu me colocar no lugar dele. Então eu tenho que entender a alteridade dele, né? Esses pequenos gestos do cotidiano, onde eu aceito esse outro como pessoa única, essa presença próxima, o que me faz, né, ser importante para ele, conhecê-lo, isso é muito importante. Mesmo à distância, porque a gente não vai voltar o presencial de uma hora para outra, o que a gente tem feito? A gente agora, nesse período que as escolas pararam, a gente, enquanto projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, se aproximou das salas de recursos e dos diretores escolares e tentamos entender como é que estava a lógica do acolhimento à criança com deficiência. Vimos que era trazido nas discussões a criança sem visão, porque tinha a questão do braille, a questão da criança, né, não ouvinte, porque tinha a questão da Libras, mas a criança autista, ela meio que desapareceu dos discursos, né? Ela não estava aparecendo. Então, a gente mobilizou o Núcleo de Atenção à Inclusão Educacional a ir em busca dessas crianças, entrar em contato com os responsáveis, né? Ligar para eles, tentar conversar o que eles estavam fazendo nesse período de isolamento, já que as folhinhas, por vezes, não estavam chegando, porque quando não tem vias de possibilidades tecnológicas, as folhinhas na área rural são espalhadas, chegam a cavalo, enfim. E aí o que a gente descobriu foi muita potência dessas crianças que, por vezes, na sala de aula, estavam escondidas, né? Descobrimos que os pais estavam tentando coisas novas com as crianças na sala de aula, em casa, né, já que não tinha sala de aula, e descobrimos uma professora de Libras que entrou, né, na casa via WhatsApp e contaminou a família toda, né, com o ensino de Libras, para que as pessoas se comunicassem com a criança. A criança não tinha uma entrada na Libras antes de entrar na escola, e quando o ensino ainda era presencial, essa professora, ela estava ensinando Libras para o restante da sala de aula, ensinando Libras para as outras pessoas do colégio, para o pessoal que fazia merenda, para o pessoal, né, da escola toda. Então, houve um movimento dessa sala de recursos. Houve um movimento dessa sala de recursos com essa professora de Libra, onde ela envolveu toda a comunidade escolar no aprendizado da Libra. Houve um movimento dessa professora da sala de recursos no isolamento social, onde ela começou a fazer sessões de vídeo com a criança via WhatsApp, né, usando Libras, e contaminou toda a família com essa ideia de tornar o ambiente menos deficiente para essa criança. Então, eu queria chamar a atenção aqui, nesses movimentos que eu estou fazendo, que eu pensei em partir desses casos, né, sobre a sala de recursos numa perspectiva de justiça social, de equidade, ela não ficar parada na escola como se fosse algo imóvel, dela pensar na possibilidade, né, de não entrar nesse lugar do especialismo, de não entrar nesse lugar medicalizante que tira a criança da sala de aula, né, que toma para si a responsabilidade sobre essa responsabilidade da criança, ela precisa ser compartilhada, ela é de todo mundo precisa fazer forças, né, aprender coisas para se comunicar com essa criança, senão a gente que vai estar sendo deficiente em relação a ela, isso em todos os aspectos, todas as deficiências, até mesmo a questão da criança autista, ela precisa entender, as outras pessoas da escola precisam entender as suas especificidades, precisa se conversar sobre isso, entender a necessidade que ela tem, às vezes, de ficar quietinha, mas a possibilidade que a gente tem de ser presença próxima, né, de entrar nos maneirismos dela e capturá-la por uma questão de que ela faça parte daquele nosso contexto, por vezes, e respeitar outras vezes o jeito específico dela de ser. Então, esse movimento da sala de recursos, eu queria lembrar aqui
que a educação especial, ela nasce muito marcada por essa questão do biologicismo. Nasce muito marcada, e esse modelo da deficiência, que já foi tão bem explanado antes, né, da minha entrada, esse modelo que vê a falta, ele cria barreiras diante da gente. A gente precisa encontrar o outro com as suas peculiaridades, mas entender a possibilidade de viver, a força de viver que ele tem e que pode me contaminar, e as possibilidades de criar situações de ensino e aprendizagem junto a ele. Esse modelo social da deficiência, que é tão difícil para a gente, porque a gente se acostumou, né, ao especialismo, a questão do especialismo na área de saúde, dar conta das questões pedagógicas, a gente precisa transversalizar a educação, né, e dialogar com as redes, no sentido de superar essa verticalidade das relações. O que seria uma verticalidade das relações? Seria esse movimento, né, de uma hegemonia, de um conhecimento que estaria acima do conhecimento do professor da sala de aula, teria o conhecimento da sala de recursos, que seria uma especialidade também, que estaria acima do professor da sala de aula. Então, tudo verticalizado, hierarquizado, compartimentalizado. Então, a gente precisa romper com isso e entender a necessidade de uma horizontalidade, da criação de um comum, de um diálogo ampliado. Cada criança que chega, né, na escola, seja ela com deficiência, sem deficiência, é única. E cada criança com deficiência que chega, se eu não me sinto preparada para lidar com ela, né, se eu não sei ajeitá-la na cadeira de rodas, quando ela tem uma deficiência física muito grande, uma lesão, e aquilo eu tenho medo de ajeitá-la, é preciso que eu converse isso. É preciso que eu converse isso com os meus pares, é preciso que a professora da sala de recursos seja alguém que interrelacione as dificuldades, as angústias, e ela não vai ter todas as respostas, mas vai buscar, junto com a família, como é que a família faz para lidar em situações de birra com a criança dita autistas, como é que a família lida, como é que a família lida com a questão da comunicação com a criança que não ouve e que não sabe Libras. Como é isso? Então, a gente tem que entender como é esse movimento da criança na casa dela, quais são os canais de comunicação dela, para a gente entrar nesses canais de comunicação. É muito bom a gente aprender com quem já está lidando com ela. Então, uma simples conversa, às vezes, né, abre mundos. Eu tenho que mostrar interesse por esse meu aluno. Se eu não mostro interesse por esse meu aluno ou minha aluna, eu fico nessa posição colonizadora, né, de tentar de uma educação bancária, onde eu vou colocar coisas nele, e não é por aí, né, é o ensinante que aprende, eu aprendo as formas, como ele lida com a aprendizagem. Então, as minhas pesquisas que eu tenho conduzido, tem uma pesquisa muito importante sobre mediação escolar, que é de Vargas, 1918, Tamires Vargas, e ela trabalha com essa tutela que é dada ao mediador escolar ou ao intérprete de Libras, né, quando está com aquele aluno ou aluna na sala de aula, e o professor delega a ele toda a responsabilidade pela aprendizagem, pela comunicação, delega a esse mediador. E esse mediador, ele precisa de ter um contato com a família, precisa de ter um contato com esse professor, e precisa ser entendido que ele é uma pessoa que está junto do professor, o professor da sala de aula ainda é o professor da escola, da sala regular. Esse mediador, ele está ali exatamente para aproximar crianças, que aprenda a brincar na hora do recreio, que aprenda, né, situações sejam traduzidas, situações que são exploradas, né, verbalmente sejam mais visualizadas, então precisa de um planejamento prévio. Nesse movimento das aulas à distância, é muito importante que o mediador, ele auxilie o professor a preparar aulas que sejam mais entendíveis e que entre em contato com essa família para saber o que está acontecendo em casa, né? Muito necessário.
Então, essa pesquisa de mediação escolar, ela agora, na época da pandemia, a gente vê que o mediador, ele é uma pessoa muito importante para esse aluno não ficar perdido, né? Precisa de ter um contato mais próximo com ele. A situação desse diálogo intersetorial de aproximar mediadores de professor da sala de aula, né, da equipe pedagógica, desse núcleo de inclusão educacional, que aqui tem a Fundação Municipal, né, de Educação de Niterói, precisa ter umas conversas, precisa desse diálogo ampliado, precisa de muita conversa. Então, a educação inclusiva, ela não é responsabilidade só do professor regente, nem só do professor da sala de recursos, é de todo mundo. Mas quando a gente fala que a responsabilidade é de todo mundo, sempre fica alguém esperando, alguém dar o primeiro passo. Então, eu queria chamar muita atenção aqui para essa necessidade da gente transversalizar a educação. Eu trago aqui conceitos de Silvio Galo, de uma educação maior, de uma educação menor, que é essa educação micropolítica, é essa questão que eu tenho dentro da sala de aula com o meu aluno ou aluna. Existe a macropolítica, existe toda a legislação que traz que esse aluno tem que estar incluído na sala de aula, mas a gente sabe que tem um conceito de um filósofo do Sul, chamado Veiga Neto, né, que influencia toda uma geração de pesquisadores, até mesmo Carlos Scliar é influenciado pelo Veiga Neto, que é brasileiro, e o Carlos Scliar é argentino, é um outro filósofo, que é fonoaudiólogo, que traz essa questão da alteridade, da gente se colocar no lugar do outro, né? É diferente de entender o outro em sua radical diferença, entender o outro em sua radical diferença, e a minha convivência com ele. Nas relações amorosas que a gente tem, a gente entende o outro na sua radical diferença. Eu não me ponho no lugar do outro, eu não consigo entrar no lugar do outro. Assim também é com todas as pessoas que a gente lida. O respeito à alteridade, à diferença, se ele não acontece, acontece o que o Veiga Neto, que é esse filósofo do Sul, fala sobre a inexclusão, que é a pessoa estar incluída, mas, ao mesmo tempo, vivendo exclusões sutis no dia a dia. Eu incluo a criança, né, a minha estatística do IDEB fica toda, né, completa no sentido de tenho crianças com deficiências na minha escola, mas esse movimento do pequeno gesto que a professora Nelis da UERJ trabalha de uma forma tão bela, esse pequeno gesto de eu me aproximar do outro, de eu conhecer o outro, ele não acontece, porque eu ainda olho para a minha sala como sendo uma sala de aula homogênea. Nós fizemos várias experiências, teve uma em particular, né, uma pesquisa que foi de uma psicóloga, de um CAPS, né, que no interior não tem CAPS infantil e CAPS de adulto. Para cidades com menos de 100 mil habitantes, geralmente o CAPS ele atende situações graves de sofrimento psíquico em geral. Então, uma psicóloga do CAPS de Miracema, isso em 2017, agora a situação já é outro quadro. Ela se aproximou por vir uma mãe e falar que a criança, né, dita autista, não estava entrando, não estava com muita dificuldade de entrar na sala de aula, não estava tendo esse contato, e muito pedido para medicalização de crianças, e a gente tem uma pesquisa muito interessante da Tatiana Vargas, do Paulo Amarante, que fala sobre o efeito off-label dessas medicações para crianças muito pequenas, né? A gente tem indícios, provas de que a risperidona e outros neurolépticos em crianças muito pequenas é muito danoso o efeito colateral. A gente já conviveu com meninas de 7, 8 anos que começavam a menstruar por causa do uso ininterrupto de risperidona, crescimento de mamas em meninos, e não há um efeito, né, um efeito visível de melhoria da aprendizagem, de melhoria da criança autista. O que há é que ela fica mais sonolenta, daria menos trabalho, entre aspas, né? Então, por conta disso, essa psicóloga, ela exerceu uma prática, né, que vem da saúde coletiva, chamada matriciamento. O matriciamento no campo da saúde coletiva, ele consiste no especialista chegar diante de um grupo e
trocar sobre as dificuldades que estão tendo e passar do seu conhecimento, conversar sobre. A psicóloga, então, ela vai até a escola e conversa com as professoras de sala de recurso e também com as mediadoras, né? Ela faz um matriciamento onde ela levanta questões acerca de problemas institucionais em relação àquela criança. Um profissional, um especialista de saúde no seu consultório, ele tem muito pouco a fazer, né? Ou o que ele tem a fazer não vai abranger o que um professor em sala de aula pode fazer por essa criança. O especialista, ele pode dar horas, né, de uma atenção psicológica muito preciosa, pode trabalhar jogos, né, pode aumentar a capacidade de fala ali naquele momento, mas um professor, né, ele permitir que essa criança usufrua, né, desse convívio na sala de aula e dessa proximidade com ele, dessa transmissão de conhecimento, que é o que a gente está tendo agora com as aulas online. E eu tenho que ir e vir com a minha fala, lembrando que a gente está online e que a gente deve permanecer por muito tempo online, né? E então que a gente tem que pensar em formas dessa criança estar incluída. Então, lembrar a ela, né, as possibilidades de agrupamento na tela, né? E pensar formas criativas de introduzi-la no coletivo da sala de aula. É muito importante nesse momento, porque a gente não sabe ainda quando vai voltar, a gente está vivendo uma onda muito forte e a gente tem que pensar nesse agora, no que a gente pode fazer para ser menos excludente com essas crianças que não estão aparecendo nas aulas online na pandemia. Que se antes já tinha uma ausência, agora a ausência grita. Porque nas reuniões, o que saía era sempre possibilidades do retorno que se tem, né? Do retorno que se tem. Ah, mas o pai não está me dando retorno, né? A folhinha está vindo preenchida. A gente tem que imaginar que movimentos a gente pode fazer para ir em busca dessas crianças, uma busca ativa, né? Como que a gente pode entrar na casa, como que a gente pode sensibilizar responsáveis para imaginar itinerários pedagógicos nessa pandemia para crianças com deficiência. E encaminhá-la para profissionais de saúde não é a grande saída da minha relação, do estabelecimento da minha relação com essa criança numa situação de aprendizagem. Eu preciso de inventar uma nova escola. Essa nova escola que funcionava, né, com o aparato do século XIX para crianças do século XX, agora a gente está no século XXI, vivendo uma pandemia que até então a gente nunca se imaginou. Se eu não me preparei para encontrar com a criança com deficiência, conforme a gente ouve muito, conforme a Ana disse antes de mim, eu me preparei muito menos para encontrar com essa criança com deficiência à distância, né? Mas eu tenho que imaginar que se eu estou sendo inventivo e inventiva, e estou tendo aí várias possibilidades de recursos tecnológicos, da gente estar até aqui agora, eu numa área rural aqui, do distrito, né, no distrito de Venda das Flores, em Miracema, falando com vocês aí em Niterói. Então, se eu tenho essa possibilidade de imaginar questões de tecnologia, eu preciso inventar possibilidades, conforme essa professora de Libras inventou a possibilidade de entrar em contato via WhatsApp, entrar em contato via ligação telefônica, né? Ela, na verdade, o menino estava até sem telefone, ela fez uma campanha para conseguir o telefone para o menino. Enfim, a gente precisa inventar possibilidades de mobilidade dessa sala de recursos, onde ela não seja uma barreira para o professor da sala regular, onde o professor da sala de recursos não se vista com aquele jaleco do especialismo, né, onde a gente atribua a ele o saber sobre aquela criança. O professor da sala de recursos, do atendimento educacional especializado, ele vai ter um olhar mais ampliado. A gente imagina que ele tenha mais leituras na área,
a gente imagina que ele tenha um interesse muito grande na área. Então, essa relação, esse ir em busca da família, esse ir em busca, né, de outras possibilidades em relação a criança, né? Esse meu movimento é muito importante. É muito importante o deslocamento da sala de recursos para o cotidiano escolar e o território da escola. A gente só vai conseguir uma justiça social, a gente só vai conseguir uma possibilidade, né? O nome da nossa fala seria esse movimento equitativo, uma justiça social, algo que a gente, né, literalmente descolonize os movimentos. Eu não pude acompanhar hoje a fala do Boaventura de manhã, mas vocês foram presenteados por essa tentativa que esse brilhante filósofo faz da gente mudar o nosso foco de atenção, da gente entender que existe um outro mundo, além do mundo eurocêntrico, branco, né, que a gente acostumou, né, acima da linha do Equador, que a gente pode pensar em saberes do Sul, em outras epistemologias, que existem valores outros. Então, eu estou vendo aqui no chat, para encerrar, 16h15. Então, quanto tempo mais eu tenho de fala? São 15? Quanto tempo eu teria de fala ainda? Bom, vou continuar falando, então depois vocês me sinalizem se eu chegar, se eu passar. 15 minutos, pode ser assim. Tá, então, né, tá ótimo. Então, olha, eu queria falar dessas situações práticas para vocês. Eu queria trazer... Tá, eu entendi, uns 15 minutos, tudo bem, obrigada. Eu quero terminar, então, esses 15 minutos, eu trouxe essas questões práticas, mais uns 10 minutos. Você pode tirar seu som, então, o moderador. Tá certo, Rafael. Obrigada, Rafael. Bem, então, gente, eu trouxe aqui, né, essas possibilidades, assim, eu quis trazer essas possibilidades da prática, dessa sala de recursos, do movimento. Quero falar que, teoricamente, a gente se ampara nessa teoria dos pequenos gestos, tá? Nessa teoria da educação menor do Silvio Galo, que fala da minha relação com o aluno, toda situação, toda deficiência que vai chegar na minha sala de aula, ela vai ser sempre singular. Por mais que eu dê conta, né, do que seja um menino cego, aquele menino cego que vai chegar, ele vai ser único, e ele vai me mostrar um mundo onde eu vou ver outras coisas, porque ele vê coisas também com os órgãos do sentido, ele vê coisas, né, com uma porção de formas. Tem um texto muito interessante da professora Nelice com uma orientanda, onde uma criança ouvia alguém falando sobre a deficiência dela, porque ela era cega. E ela falou assim, engraçado, mas ele só me conhece pela deficiência, ela não me conhece, né, pelas coisas que eu sei fazer, né, ela não me conhece pelas coisas que eu faço. Então, esse movimento de conhecer uma criança que é surda, de uma criança que é autista, e tentar vê-la pelo diagnóstico, pelo rótulo, é mal furada. Eu preciso conhecer o Antônio, a Gabriela, o João, a pessoa que me chega, e o que ela tem a me dizer, ou me desenhar, ou me contar através de gestos, se ela não fala, eu acompanhá-la. Fernand Deligny, que é um poeta e pedagogo francês, que foi contemporâneo de Guattari e Deleuze, ele que criou o termo cartografia, porque ele cartografava o movimento de crianças e adolescentes que eram ditas não educáveis e eram enviadas para Laborde. E ele, que não era psicólogo nem psiquiatra, era pedagogo e poeta, conforme costumava gostar de ser chamado, ele acompanhava o trajeto dessas crianças para entendê-la na sua alteridade,
na sua singularidade, e aí criar formas possíveis de comunicação não verbal com as mesmas, e fazerem coisas juntos, e criar um comum. É muito importante essa criação de um comum, que é essa relação onde eu me aproximo do outro, respeitando a sua alteridade. Temos um comum que partilhamos, e ali podemos descobrir, né, falas, coisas, aprendizagens, angústias, porque as angústias vão vir, as angústias fazem parte do meu processo de crescimento, e é muito importante que os pares da escola, né, o coordenador pedagógico, o pessoal da Fundação Municipal de Educação, né, a universidade que chega para fazer projeto de extensão, o professor da sala de recurso, a família, que todo mundo tente entender as singularidades. Hoje eu estava vendo que saiu um projeto onde as escolas vão poder, um projeto de um deputado, de uma deputada, né, que o governador sancionou, saiu no Diário Oficial. As avaliações psicológicas foram autorizadas para se fazer de crianças em escolas. Os laudos, eles não vão me dar respostas. O psicólogo, ele pode chegar, né, se aproximar do professor e falar o quanto que uma presença próxima na sala de aula ajuda um estudante, né? Laudos, né, nomes difíceis não vão me ajudar a eu me aproximar desse aluno ou aluna. O que vai me ajudar são tentativas. Deligny traz esse conceito de tentativas, as tentativas de eu me aproximar de uma pessoa e fazer com ela caminhos de aprendizagem possíveis, né? Caminhos onde o ensinante aprende muito no que ele para olhar como que essa pessoa aprende, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês essa ideia da mobilidade da sala de recursos, no sentido da busca de romper com essa inclusão excludente no locus da escola, da busca de formar uma rede desse professor da sala de recursos, sair desse lugar do especialista e entrar nesse lugar do matriciamento, de ser uma matriz de conhecimento que possa fazer multiplicar ideias de acolhimento no real sentido da palavra. Sem essa, a empatia é muito importante, né? Se colocar no lugar do outro, mas no lugar de alguém que é radicalmente diferente de mim, não tem essa de empatia, de eu me colocar no lugar do outro. Tem essa de eu entender a alteridade e que essa diferença é movimento. Essa diferença não é hospedada nas ideias prévias de pessoa que eu tenho. Aliás, essa pedagogia do hospedar-se, trazida tão brilhantemente pelo argentino Carlos Sclia, onde ele fala que a gente tem ideias para hospedar e que esse hóspede que ele retoma do Derrida, que é um filósofo francês, que é a pessoa que hospeda pela arte de hospedar. Ela não se hospeda pensando na necessidade de quem vai ser hospedado. Então, se a cama é grande, não, se a cama é curta, os pés vão ficar para o lado de fora, corta-se os pés da pessoa, né? E não é isso que a gente está falando. A gente está falando que não existe esse lugar para hospedar. Não existe essa pedagogia que hospeda nos lugares do TDAH, da dislexia, do autista, do cego, do surdo. Existe, é o encontro que eu tenho com essa diferença que é sempre movimento, né? E ir ao encontro é o encontro do imprevisível. A vida é feita de imprevisibilidade a todo momento. Eu não posso me furtar a ela. Esse imprevisível, né, que tem a ver com a conversa, quando eu começo a conversa eu não sei onde vai dar, esse imprevisível é que eu tenho que me abrir quando eu recebo essa criança. Esse imprevisível que seja carregado de afeto e acolhimento. E afeto nos mínimos gestos e acolhimento de uma pessoa radicalmente diferente de mim. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha chegado até vocês com a minha comunicação. Estou aqui à disposição, né,
para as questões que me chegarem. Muito obrigada pela oportunidade da gente ter esse diálogo. Moretti, eu não tenho como agradecer. Não existe palavra para agradecer. Você e a Ana, e as duas juntas, numa mesma palestra, numa mesma live, foi uma combinação maravilhosa. Você entrou depois da fala de Ana, mas parece que você ouviu tudo que ela falou. Eu ouvi uma parte, gostei muito. Pois assim, pelos comentários a gente vê como foi importante essa sua fala, que lugar é esse que você traz de pesquisadora, de psicóloga, que está junto da educação. Parece que você é da educação especial, porque você falou tudo que a gente está cansado de falar, que a gente fala sempre, que a gente acredita. A questão que é responsabilidade de todos, a importância dos pequenos gestos, sabe? A importância da família estar junto. Anotei os itinerários pedagógicos, romper com as ações de exclusão dentro da escola. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Você e Ana hoje fizeram uma parceria perfeita, que fazem com que a gente acredite que esse ano vai ser um ano melhor para todos nós mesmo, porque não é à toa de estarmos aqui agora nessa live refletindo sobre esses assuntos importantíssimos. Não tem como agradecer. Por causa da nossa hora, eu vou fazer uma pergunta para cada uma, tá? A gente tem um teto de 4h15, porque nós temos um outro encerramento depois, então a gente precisa terminar antes. Para dar um respiro a vocês, eu vou fazer uma pergunta para cada uma, e seguido de um pedido que houve de uma dica de leitura. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você e Ana, respondessem, e em seguida dessem para a gente um presente de uma dica de leitura de vocês, tá? Posso começar com a Ana, que falou primeiro, Ana? Retornou, Ana. Eu estou enquadrada? Tá direitinho. Tá. A pergunta, Ana, assim, como você vê a educação especial em tempos de pandemia? Nós tínhamos outras perguntas quanto à educação infantil, que, antes de você falar, Ana, as perguntas relacionadas à educação infantil nós não vamos responder agora, porque a educação infantil não tem nem ainda previsão para voltar. Então, claro que professores terão autonomia, pedagogos, claro, mas a gente vai discutir isso mais tarde, ok? Então, assim, Ana, como que você vê a questão da educação especial em tempos de pandemia? Eu acredito que a pessoa esteja falando no geral, e você podia também falar alguma coisa em relação à rede. Como é que você vê essa questão? E, ao final, se você puder nos presentear com uma dica de leitura, vai ser ótimo, tá? Tá ótimo, tá. Bom, gente... Você tem 5 minutos, tá, Ana? Tá. No primeiro momento, a educação especial, eu estou me referindo ao trabalho desenvolvido no município de Niterói, né? Que é o lugar que eu ocupo. E aí a gente pensou, né? E assim foi feito e surtiu efeito, manter esse vínculo com a criança, mostrar que mesmo estando fora da escola, né? Dos muros da escola, ela ainda está presente com a gente ainda está preocupado com ela, mesmo não estando fisicamente junto, mesmo só pela telinha, ou mesmo só um contato por áudio. Então, num primeiro momento, a gente fez esse movimento, né? A manutenção, ou a criação, o fortalecimento desse vínculo, que já existia ou não existia, porque a criança era recém-chegada à rede. Agora, né, agora que eu falo, e depois desse vínculo criado, e essa manutenção e esse fortalecimento tem que ser feito o tempo todo, a gente tem levado para essas crianças, claro que respeitando as suas possibilidades, a real condição da sua família de acesso à internet, de ter um celular ou um computador, possibilidades de realizar atividades pedagógicas, sabendo que pai e mãe não tem que ensinar nada, mas eles são aí, né, muitas vezes
estão em interlocução com a gente, conosco, professores. E nós orientamos essa família, falamos da importância dessa criança estar em atividade, mesmo porque são muitos meses, né? Já há mais de um ano distante da escola enquanto espaço físico. E assim, claro que houve, né, e vai continuar havendo erros, mas também houve muitos acertos, né? A gente viu, e tenho certeza que vamos continuar vendo, trabalhos que fluíram muito bem na rede, nesse momento de pandemia, com o público específico da educação especial. Então, a gente tem que continuar acreditando, precisa continuar fazendo, precisa continuar mantendo esse contato com essa família e com essa criança e propondo atividades pensando na realidade daquela família. A gente tem que lembrar que pedagógico não é só ler, escrever e fazer cálculos matemáticos, né? Pedagógico é você entender as regras de convivência, é você ter independência, ter autonomia. Então, quantas coisas que a gente pode propor para uma família tendo em vista esses objetivos? Eu não sei se minha resposta contemplou o que queriam ouvir de mim. Quanto à leitura, eu recomendo algumas leituras. Uma leitura que eu acho imprescindível quando se fala em deficiência é o livro da Débora Diniz, O que é Deficiência? O título é esse. Gente, eu não sei a editora, porque eu recebi ele no formato digital e eu confesso que eu não olhei a editora. E tem também estudos, textos escritos sobre capacitismo, caso alguém tenha interesse em se aprofundar nessa seara, da Anaí Guedes. Ela é uma mulher surda, oralizada, e ela é uma antropóloga, e ela fala muito bem, escreve muito bem sobre esse tema. Caso alguém queira conversar mais, se aproximar mais dessa temática e quiser que eu compartilhe material, pode entrar em contato comigo. Andréia, você pode colocar o meu e-mail lá no chat, que eu não tenho acesso aqui, meu leitor de tela não está lendo o chat. Ana, não entendi. Você pode colocar o meu e-mail lá no chat, por favor? Posso. Que aí quem quiser entrar em contato, eu posso falar qual é? Pode falar e eu escrevo aqui, Ana. Ana C.T. Prado, Ana C.T. de Tatu Prado, @gmail.com. Não está entrando aqui. Vou pedir a alguém da coordenação, por favor, para escrever aqui no chat. Ah, tá, isso. Então, gente, quem quiser continuar essa conversa, eu tô aqui, eu tô aberta, né, a qualquer intervenção de vocês, qualquer desejo de vocês sabem disso, a maioria já me conhece, e vamos combater os preconceitos e celebrar as existências possíveis, os corpos existentes. Não a corponormatividade. Quem foi que inventou isso, eu não sei, mas vamos combater, né, esse conceito de corpo normativo. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, Andréia. Gorete, foi um prazer te conhecer. Adorei a sua fala. Muito obrigada pela oportunidade. Rafael, muito obrigada pela delicadeza. Robson, sempre parceiro com a gente. Nem vou falar do Robson, ele sabe o que eu penso dele. E muito obrigada a todos vocês, viu, gente? Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. E segue uma pergunta da nossa querida Vivian para você, Gorete. No contato inicial, o que é mais importante, né? No contato inicial com a pessoa com deficiência? Estar preparado ou estar disponível para viver a experiência com o outro? Com certeza é essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade para a imprevisibilidade, para a emoção, para o tanto que eu vou me emocionar, né? Para o tanto que eu vou ser cativado, enfim.
Com certeza é a disponibilidade. A gente não se prepara para esse encontro com o outro, né? Nunca. As pessoas se casam, fazem enxovais, fazem tudo e se casam e vão conviver com o outro, com a família. Como é que é isso, né? Alguém se preparou para isso? Alguém se prepara nesse sentido, né? A gente precisa se dispor a viver esse movimento do encontro e, né, das várias angústias que a gente vai ter e das várias alegrias. E sair, romper com essa normatividade corpórea, com essa normatividade geral, né? E sua dica de leitura, Gorete? Olha, eu acho que tudo que vem da professora Márcia Moraes, da UF, ela trabalha com exercícios de ver e não ver, junto com a Virginia Castrup, num livro chamado Exercício de Ver e Não Ver. E eu vou falar de um artigo que saiu em 2020, na revista Imagens da Educação, né, chamado Interdisciplinaridade e Espaços Dialógicos na Educação Inclusiva, Encontros Possíveis entre Educação e Saúde, que é um artigo que eu e Rafaela, uma mestranda que trabalha no Núcleo de Educação, de Atenção à Educação Inclusiva em São Antônio de Pádua, escrevemos, e saiu agora em maio. Eu vou colocar a referência aqui do lado, para depois você poder compartilhar com o seu público, com os professores. Vai falar exatamente dessas questões que eu trouxe aqui, com esses embasamentos teóricos que eu trouxe. Ok, obrigada, Gorete, obrigada mesmo. A gente termina aqui, mas eu queria fazer alguns agradecimentos importantíssimos. Eu queria agradecer a cada um de vocês que participou nessa tarde com a gente. Cada palavra de carinho, palavras respeitosas, muito obrigada mesmo, muito obrigada. A gente trabalha para vocês, para acrescentar na prática dos professores. A gente trabalha para trocar. A gente não sabe muita coisa, não, mas a gente trabalha para trocar com vocês, por isso que a gente conversa tanto. Muito obrigada pela tarde que vocês que estão aqui, que vocês que estão ouvindo, nos proporcionaram. Muito obrigada mesmo. Obrigada às professoras, Ana, obrigada, e a Gorete, obrigada, Gorete, muito obrigada. Ana, você foi maravilhosa e a gente não nos surpreende, Gorete. Você fez toda a diferença na tarde de hoje, uma tarde de celebração. Muito obrigada mesmo. Obrigada a Robson, que sozinho fez a interpretação. Robson é da nossa equipe. Nós tínhamos 2 intérpretes, o outro intérprete não pôde vir, e Robson se disponibilizou a fazer toda a tradução sozinho, o que não é recomendável, porque a gente sabe que é cansativo. Mas muito obrigada, Robson. Você está sempre presente, é sempre com a gente. Sabe, pau para toda obra? É, Robson. Obrigada, Rafael, que é o nosso moderador, que ficou aqui falando com a gente, dando orientações. Muito obrigada mesmo. Essa organização, você teve uma participação muito grande. Obrigada. Obrigada pelo cuidado, pelo carinho, pelo respeito. Muito obrigada mesmo, tá? E o meu último obrigado é para a equipe de educação especial, que está toda nos bastidores, está toda aqui por trás, está mandando zap, vê o que está certo, o que está errado, e a gente se comunicando o tempo todo. Sem vocês, nada disso teria sido possível, sabe? Então, assim, a todos vocês, e aqui eu não vou dizer nome, porque se eu esquecer uma pessoa, vai dar um problema. Se vai que eu esqueço Joyce, é problema para o resto da minha vida, e eu não quero esse tipo de problema. Então, muito obrigada a vocês todos, vocês moram no meu coração, e nós todos juntos é que somos mais fortes para poder nos somar a esse grupo que é tão importante para a gente, que é tão importante para a rede, grupo dos professores, todos os profissionais de educação, mas os professores de apoio, sala de recurso, moram no coração da gente, porque são muito próximos, dividem com a gente as dificuldades, as reflexões. Muito obrigada, gente. Nós encerramos por hoje, nos vemos em breve, e daqui a pouquinho a gente tem um encerramento
com a palestra do Henrique Paim, então não percam também, tá? Ó, beijo para vocês.